Futebol. O esporte mais popular e midiático em todo o mundo, sendo praticado desde arenas luxuosas até campos improvisados nas ruas e descampados por todas as partes. Nosso país tem a honra de ser o único, 5 vezes campeão mundial. Com o rei do futebol e muita história para contar e encantar o mundo futebol. Mas você já parou para se perguntar: por que nosso futebol tem caído tanto a qualidade e ficando para trás em relação a outras escolas? Será o fim da soberania brasileira no campo? Por que não falamos sobre isso? Antes, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo para fortalecer o canal. Desde a chegada da bola em solo brasileiro no final do século XIX e a fundação das agremiações em grande escala no início do século XX, vimos desfilar no gramado verdadeiros artistas que, com pernas tortas, jeito simples de falar, com pouca instrução escolar, encantavam a plateia pelo domínio da bola nos pés. Logo nas primeiras edições da Copa do Mundo de Futebol, vimos o surgimento de craques como Leônidas, que, reza a lenda, jogava até descalço, sendo o inventor do gol de bicicleta. E o pós-guerra ao Brasil se tornou, em definitivo, o país de futebol. E mesmo sendo derrotado numa final contra os vizinhos uruguaios em 1950 em um Maracanã abarrotado de pessoas, isso não impediu de, 8 anos depois, um time mágico liderado por um garoto de 17 anos fizesse história em solo europeu, dose repetida 4 anos depois, com grandes exibições de artistas da bola. Sendo o ápice dessa geração a Copa de 70, em cores, encantando o mundo com toques rápidos e a coroação de um rei, do Brasil para o mundo Pelé se tornava imortal. Alguns anos depois, o Brasil e seu futebol encantou o mundo em 2 Copas, não se sagrando campeão, mas sendo o time lembrado em todas as resenhas mundo afora, como um futebol alegre, vistoso, de pura arte que fez Tele Santana um dos expoentes do futebol arte do Brasil. Anos depois, esse mesmo treinador encantava o mundo com um time de futebol chamado São Paulo Futebol Clube. Depois desse tropeço fazendo arte, o pragmatismo e necessidade de retomar a coroa do futebol fez o Brasil apostar em um futebol reativo e mais chato de se olhar. Com eficiência, recuperou a taça em 1994, com um time pragmático e eficiente de Carlos Alberto Parreira. Em 98 favoritos, chegam na final na batuta de um tal Ronaldinho, perdendo a final mais estranha das Copas para o time da casa, Franco Atirador. Voltamos a vencer em 2002 com a família Scolari na redenção do agora Ronaldo Fenômeno com um time que parecia uma família. E desde então veio a queda total. Um pouco antes dessa conquista, em 1998, foi aprovada a Lei Pelé, ou Lei do Passe Livre popularmente chamada. Essa lei tirou do clube o poder sobre o passe do atleta, dando autonomia para que o artista da bola não ficasse preso por tempo indeterminado em um clube, caso assim o clube quisesse. Foi uma vitória da categoria até certo ponto. Pois, com essa lei, começaram a surgir intermediadores hoje chamados de agentes. Esses, com poder de trânsito nos clubes, começaram a colocar quem eles quisessem no clube, que eles quisessem reverente uma pequena porcentagem dentro do negócio. Essa grana fácil fez dirigentes se corromperem e começarem a negociata de cada intervalo de temporada, onde claramente jogadores fabricados e sem talento algum vestem camisas pesadas de nosso tradicional futebol. Os clubes não tendo mais poder sobre os atletas, as famosas peneiras que se revelavam craques todos os anos foram extintas e trocadas por indicações desses agentes, perdendo assim a qualidade natural do toque na bola. De 2002 para cá, o Brasil coleciona decepções no futebol em cenário mundial, eliminações sofridas e algumas humilhantes de nossa seleção. Os times que aqui se destacam são ridicularizados no futebol europeu quando esses se enfrentam, sendo cada vez mais raro isso acontecer. O último jogador brasileiro eleito melhor do mundo foi o Kaká no ano de 2007, quando se destacava pelo Milan da Itália. O Corinthians, em 2012, foi o último sul-americano e brasileiro a vencer um time europeu. E o que estamos fazendo para melhorar nosso futebol? Muito pouco.
Alguns clubes entenderam como está funcionando o padrão mundial e suas gestões têm sido elogiadas. Porém, a grande maioria continuam no sistema bagunçado de agentes e dirigentes, tentando pegar a maior fatia e arrebentando com contas e história de clubes tradicionais. Por falar em clubes, praticamente não existe mais clubes de destaque do interior brasileiro. Com raras exceções, a grande maioria dos clubes são de capitais, e os clubes do interior em atividade hoje apenas são coadjuvantes de um futebol cada vez mais pobre. Nossa mídia acaba por nos deixar cegos, enaltecendo muitas vezes de forma errada jogadores comuns em boa fase como craques. E o que vemos no selecionável brasileiro são jogadores midiáticos com pouco interesse pela amarelinha. Vemos insistência em alguns por pura teimosia de treinador ou direcionamento de dirigentes. Essa mesma mídia que muitas vezes arrota uma soberba ingênua sobre o futebol local, nos colocando na mesma prateleira de grandes times mundiais, ou menosprezando adversários em menor grau técnico de nosso continente, ainda agarrados que somos o país que encanta no futebol. E não é assim. O que temos de destaque no mundo da bola não tem se mostrado capaz de fazer a diferença como foi em outras eras. Não tem se visto o prazer de ver jogos de futebol, pois grande maioria é pragmático, sem criatividade, e aqueles que são criativos são suprimidos. Nos distanciamos do que um dia já fomos, com figuras folclóricas e carismáticas, com atletas que, ao passar da linha lateral para o campo, se doavam para tirar aplausos daquele que é o grande motor do futebol mundial: o torcedor. Sem esse, o futebol já chato de se assistir em grande parte dos jogos se tornaria insuportável. A festa das arquibancadas ainda é um grande espetáculo. Até quando não vamos se perguntar o que devemos fazer para que volte a arte no futebol brasileiro? Peço que deixe nos comentários qual jogador ou time mais te encantou. O que mais sente saudades de ver em um jogo de futebol? Não esqueça de se inscrever, deixar a curtida e compartilhar com quem, assim como eu, sente saudades do futebol arte. Grande abraço e até a próxima!